Esse é de fevereiro, Escolha o Tema Político 2. Escolha do usuário, os sócios podcast. Eu já fiz um vídeo sobre esses picareta, eu acho. Esses picareta neoliberais, né? Junto com o professor Rock, que é outro picareta neoliberal. Todo neoliberal consciente é um picareta, tá? Porque o neoliberalismo é uma política que destrói qualquer interesse nacional, o que implica aquilo que nos favoreceria. Então, esse pessoal, eu já vi uns vídeos desses caras aqui em outros contextos. Acho que alguém já me pediu alguma coisa relacionada a isso. E os caras são os típicos emergentes, tá? Eles só pensam em dinheiro, eles só falam em dinheiro. É só disso que eles falam. Então, o professor Rock, eu acho que eu já fiz um vídeo desse cara também. Eu mencionei ele em outros vídeos. Ele é um propagandista neoliberal dos Estados Unidos, do chamado Atlântico Norte, né? Essa aliança do que chamam-se de Oeste, que na verdade é os Estados Unidos tentando criar o governo global unipolar contra o governo global multipolar, que é tudo governo global, tudo é uma bosta, mas esse é o acesso da realidade em relação a isso. Então vamos ao... Eu acho que o professor Rock, essa é uma análise minha, vários caras surgiram para ocupar lacunas de informações e propaganda, informações e conhecimento. Esse canal aqui tem feito durante anos uma contra-resistência a esse fascismo colonial americano, que vem dos militares, a maçonaria, chega no Bolsonaro, que vem do Departamento de Estado americano, inclui a Lava Jato e tudo isso. Eu ataco também o lado multipolar, que também é embaraçado com os Estados Unidos, que seria esse governo global de uma Organização Mundial de Saúde, da ONU, essas porcarias que o PT gosta também. Então, nós estamos cercados por duas variantes do governo global, que é uma tática dialética deles. O professor Rock, voltando à lacuna, esse canal sempre tratou de temas que outros não tratavam. E começaram a surgir caras pseudo-especialistas, como aquele Rubens Gonzalez, que eu tenho certeza que aquele cara foi destacado. O pessoal usa essa expressão destacado, o Olavo também usava destacado. Não que eu respeite esses dois caras, não que eles tenham igualdade no meu desrespeito e respeito. O Olavo não tem respeito nenhum por nada que ele fez, porque ele não fez nada e o que ele fez foi contra o Brasil. E o Rui, porque ele tem a ideologia comunista idiota dele, que macula tudo o que ele teria de racional para dizer, porque aquele cara pensa tudo sob um prisma ideológico, o que compromete a verdade. Então eu acho que o professor Rock foi criado para dominar o espaço do assunto chamado geopolítica. Esse pessoal não é muito criativo, eles destacam um cara só. E é isso, porque esse canal aqui, meu, sempre tratou de geopolítica e eles não tinham nada de propaganda de geopolítica. Eles tinham aqueles pseudo-filósofos, estilo Jordan Peterson, que eles colocam para incomodar, estilo... Nos Estados Unidos está cheio desses caras. Mas lá é uma coisa suburbana da internet. Aqui no Brasil, esses Pondé, todos esses caras surgiram, Pondé, tudo surgiram dentro dessa operação. Assim como muitas carreiras de todo mundo, como o CQC, todas as porcarias surgiram como a ligação entre o CQC e o Partido Democrata, por exemplo. Eu já tracei essa conexão. Tudo faz parte de uma operação chamada Soft Power Propaganda. Então vamos ao... Eu acho que eles criaram, o professor Rock, pegaram esse cara para minar o ambiente, dizer que se você quiser uma referência de geopolítica, vá nele. Isso eles vão usando artifícios online, bots e outras coisas, para te não chegar nesse canal aqui. Rubem Gonzalez, a mesma coisa, que eu já tinha associado ele, eu achei ele defendendo Vilas Boas, o Geisel. Então, eu não publiquei esses vídeos, achei até que foram fora, mas a temática é fácil de achar. E é melhor não perder tempo com esses caras. Então vamos aqui, é isso aqui. Canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Eu acho que, assim, para começar, a gente não pode desconsiderar o lugar onde a Rússia e a União Soviética estão colocados, e a formação dessa identidade, desse povo, dessa história. A União Soviética acabou. Quando ele fala em União Soviética no pleno século XXI, no ano de 2023, o que esse neoliberal está fazendo, e como ele está de eterno, ele deve ser um cara respeitável, né? Isso é um trigger pro pessoal da direita, que morreu, né? Acabou a direita, terminou.
Em 2 minutos esse pessoal terminou, né? Nem se, graças a Deus, você se esqueceu dessas criaturas. Porque era uma coisa idiota e tóxica. E eu não acho que o Bolsonaro vai voltar, não. Não se sabe, mas eu acho que não. Então vamos voltar esse cara aqui. Então quando ele fala União Soviética é um trigger. O lugar é muito marcante porque é o maior território do planeta. Eles ocupam o maior espaço da Terra. Isso não é pouca coisa. Isso é completamente irrelevante. O que tem a ver o tamanho do lugar com identidade cultural e poder? Tamanho não é documento, não vou falar disso. Olha o tamanho da Inglaterra, conquistaram meio universo. O que isso quer dizer? Olha o tamanho da Itália, virou Roma. Olha o tamanho da Alexandria. Eu não sei do que esse cara tá falando. A gente costuma até, assim, eu costumo fazer a seguinte referência ou comparação, né? Quando você olha para a França e você pergunta assim, a França, ela faz parte do quê? Ela faz parte da Europa. A monarquia mais estável da Europa até os maçons na Revolução Francesa destruírem tudo. A Alemanha faz parte do quê? A Alemanha foi um estado criado também por esses movimentos revolucionários de nacionalismo maçom, ou até dos Illuminatis bavarianos. Não existia Alemanha, a Alemanha era que nem a Itália. A Alemanha fazia parte da Prússia. E aí depois aquilo foi dividido em vários condados menores e micro-regiões. Fazem parte da Europa. Ah, sério, olha só. Essa é a nossa resposta. E quando você fala assim, e a Rússia? Faz parte do quê? A Rússia faz tanto parte da Europa quanto a Alemanha faz parte da Europa. Essas identidades que foram esmagadas, né? Porque o que é a identidade? Se tu for dentro da Alemanha, tu vai encontrar várias subidentidades. Por exemplo, tu não viu que o uniforme da polícia alemã é verde? Por que o uniforme da polícia alemã é verde? É verde por causa de uma cultura da Bavária. Tem várias questões assim. Então esses lugares foram feitos como nações na desmembração de outros impérios. Identidade, na verdade a Rússia está aí, tá? Desde a Rússia é um dos territórios mais estáveis, na verdade, considerando em domínio, né? O exército russo também é um dos mais desenvolvidos, sempre foi. O fato de se tornarem comunistas por algum momento não alterou nada. Caiu o comunismo, voltou a Rússia. Esse que é mais Ásia, né? Ou não? Na verdade, assim, tipo, ela não é bem a Ásia, mas não também é não só é a Europa. Ásia, mas não é só a Europa. Que conversa burra é essa, meu Deus? E aí você começa a olhar para o mapa e prestar atenção. Qualquer um chega a essa conclusão que esse cara está dizendo aqui. Tu precisa de um especialista para ouvir. Isso aqui é mais uma espécie de reforço, sabe? Tem gente que precisa ser guiada por alguém, por essa imagem do pai, do conselheiro. O brasileiro gosta muito desse reforço, do conselheiro, do pai. É uma coisa bem primitiva e idiota, porque se tu tiver interesse nesses assuntos, tu dá um Google, tu descobre em 2 minutos muito mais do que esse cara está falando. Eu não vi nada além da Wikipédia nesse cara aqui. Porque você fala assim, não, mas peraí, a Rússia não faz parte de alguma coisa. Porque ela é por si só. Que não quer, isso aí não explica nada, isso aí até agora ele não tem relação com coisa nenhuma, isso que ele está falando, não quer, isso aí. Isso muda a nossa moldura de referência de escala das coisas. Por quê? Escala do quê? Os russos não fazem parte de alguma coisa. Como não fazem parte de alguma coisa? Eles fazem fronteira com um monte de países da Europa. O que tem a ver isso? O Brasil também não faz parte da Europa. O que isso quer dizer? Nem por isso o Brasil também está na OTAN. Como é que o Brasil está na OTAN? Nós fazemos parte do Atlântico Norte, nós estamos literalmente no sul. Esse cara não... Geopolítica trata-se de poder e não dessas conjecturas aqui que ele está copiando de outras pessoas. Porque eu sei as fontes geopolíticas que esse cara copia. É fácil para um especialista com ideologia criar um conceito geopolítico mentiroso. Muito fácil, essas conjecturas do oeste versus o leste, tudo isso é baboseira. Porque as culturas dos povos mudam. Onde é que está todo aquele povo na volta dos judeus? Aquilo sumiu tudo, a maioria daquele povo morreu. Assim como se tu for em algumas partes da Síria, se os Estados Unidos não matou todo mundo, usando o ISIS, tu ainda encontrava cristãos primitivos lá. E aí? A pergunta que eles fazem é, quem faz parte de mim? Porque Não, isso é uma projeção tua. Isso é uma projeção tua.
Essa coisa de quem faz parte de minha identidade russa, tu não sabe o que esses caras se perguntam. Tudo isso é irrelevante no contexto ucraniano. Isso não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia. Nada, porra nenhuma. A guerra da Ucrânia tem a ver com os Estados Unidos, dentro da ideologia internacionalista, querer destruir todas as nações nacionalistas do mundo. Noam Chomsky explica uma parte disso porque o Noam Chomsky é a favor de governo global. Eu gosto do Noam Chomsky, mas ele é a favor dessa tal democracia internacional que eu sou contra, que nunca vai existir nem deve existir. Então, a razão, mas o Noam Chomsky explica a história dos Estados Unidos em parte, em relação a essa geopolítica americana imperial, coisa que esse cara aqui vai passar o que se chama de sugarcoating, né? Ele vai largar um açúcar aqui em cima, vai disfarçar. A guerra na Ucrânia tem a ver com os Estados Unidos descumprir a posição que foi prometida quando o Muro de Berlim caiu ao Gorbachev. Tá nas atas oficiais, não é um documento oficial de tratado internacional, mas ele foi prometido ao Gorbachev, o Departamento de Estado americano junto com o Bush pai, de que a OTAN não avançaria 1 milímetro em relação ao território russo. E em troca, a Rússia abriria a mão da sua tal União Soviética em nome desse chamada universo global de mercado, que está colapsando, não tá? Em parte. Que é meio que uma fraude também, mas esses caras são todos internacionalistas, inclusive o Gorbachev. Todo comunista e todo pessoal de esquerda é internacionalista. Por isso que o nacionalismo para eles é só referente ao controle do manejamento do Estado, e não em relação às suas submissões internacionais. Por exemplo, Lula posa de nacionalista, mas as primeiras coisas que ele fez foi lá prometer certas coisas para os franceses e para os alemães, essa questão da Amazônia também. Então o Lula também é internacionalista, porque ele quer parecer um cara legal. Eu nem acho que ele pensa muito sobre isso, e qualquer ideologia que ele tenha, ela não é muito profunda, ele só pega aquilo que parece bonito e deu. A nível pessoal, o Lula é assim, ele quer parecer legal. O Lula não toleraria criticismos que não tivesse ancorado em algum outro lado. Por exemplo, o Lula não seria um pioneiro que arcaria com certas críticas que não tivesse um amparo de um lado específico. Nesse sentido, tu é um governante capado, tá? Porque tu pode assentar-se no poder tendo uma relação com o teu próprio povo e uma relação com a verdade, mas isso é outra história. A guerra da Ucrânia não tem nada a ver com isso, tem a ver com os Estados Unidos, quer dizer, com isso que esse cara está dizendo, tem a ver com os Estados Unidos avançando e adicionando aqueles caras na OTAN. A Rússia foi tolerando essas adições na volta do seu território. Até que chegou na Ucrânia, onde eles quiseram cortar o acesso dos russos ao Mar Negro, ou aquela região da Crimeia lá. Aí os russos anexaram a Crimeia, e foram anexando e vão continuar anexando até não sobrar mais porra nenhuma. E a razão da guerra tem a ver com os Estados Unidos avançar, usar esses estados dos quais eles deram um golpe. Eles deram um golpe na Ucrânia, o Olavo, por exemplo, já sabia disso, desinformou sobre esse golpe aqui, e o golpe que está em planejamento no Brasil, os Estados Unidos ele dá golpe em conjunto, porque os Estados Unidos ele quer dominar o movimento geopolítico do global. Eles querem controlar que nem a Primavera Árabe. Não é coincidência que todos começaram a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Também não é coincidência que todas as ditaduras da época da Guerra Fria foram feitas pela CIA, todo mundo sabe disso, que todo mundo que estuda isso, e foram todas feitas em sincronia. Isso não são coincidências nem movimentos, porque esse pessoal trata da história como se fosse assim, um maremoto, entendeu? Hoje em dia nenhum maremoto dá pra você dizer que é uma coisa natural, porque tem aquelas armas que, por exemplo, os sauditas fabricam chuva. Se o cara fabrica chuva, não é difícil usar uma arma para criar um terremoto, por exemplo. Eu acho muito estranho que o Haiti, que foi um dos primeiros países a ter uma revolução de independência, vive tendo terremoto. Todas essas áreas penínsulas estão sempre com terremoto. Aí vem com aquela explicação de placa tectônica, mas eu não acho difícil criar uma arma que crie uma projeção sísmica, né? Mas isso é outra história. O homem sempre quis controlar o tempo. Qualquer tipo de poder, esses caras estão interessados. Então, a guerra na Ucrânia não tem nada a ver com identidade russa. Nada a ver com o tamanho de território, o que os russos pensam deles mesmos, o que deixa de pensar. O Olavo também falava dessa história aqui, lembra? Dos russos, identidade russa. Quer dizer, eu falo do Olavo não porque ele importa, mas para traçar o que todos os operativos do Departamento de Estado americano repetem, a mesma propaganda, a mesma porcaria. Não importa se o cara anda de terno, que parece que veio num comercial dos ternos Teva, que é pra pegar as mulheres. Eu acho ele um cara tão inteligente, tá? Que idiota se impressiona com esse babaca aqui. Aí tem que vir nesses caras aqui, que parece que estão num cenário de entrevista dos anos 90 do Brasil, que parece um cenário de entrevista americano dos anos 60, que o Brasil está sempre atrasado. Então a guerra na Ucrânia tem a ver com aquele golpe de Estado que os Estados Unidos deu na Ucrânia, para usar a Ucrânia como proxy, para usar a Ucrânia para chegar perto dos Estados Unidos, da Rússia, anexando a Ucrânia à OTAN.
entra o artigo 5 da OTAN. Um ataque a um membro da OTAN significa um ataque a todos os membros da OTAN. Só que nem isso importa mais, porque, como disse o coronel Douglas MacGregor, a França só tem bala, munição, é a logística da guerra, certo? Só tem munição para uma semana de safari na África. Os exércitos alemães, os exércitos da Europa não existem, é só os Estados Unidos, eles não têm arma para isso. Aí vem a logística da guerra, que eu vou tratar depois. O que eu tenho tratado também, mas vou tratar com mais detalhes. Então esse cara aqui, ele é um imbecil, tá? Isso aqui não tem nada a ver com porra nenhuma. Tão grande, eles são tão grandes, né? Aquele espaço é tão gigantesco que os outros é que fazem parte. Isso vai explicar um pouco da mentalidade, né? Ou do mindset de você olhar e falar assim, no fundo, a União Soviética e a Rússia quer sempre ocupar em englobar o resto. E não, isso é mentira dele. A Rússia não quer englobar nada. Qual é a evidência que tu tem desse aspecto imperial? Então ele tá mentindo aqui, ó. Ele tá mentindo. A Rússia não quer conquistar porra nenhuma. A economia da Rússia não é uma economia muito grande. A economia da Rússia é baseada no petróleo e gás. A Rússia não quer englobar nada. Bom, se a Rússia quer englobar alguma coisa, quem diria os Estados Unidos? Então esse cara é um contratado do Departamento de Estado americano. Tu pode ter certeza. Ninguém aparece do nada repetindo propaganda americana. Quer dizer, os Estados Unidos vivem dando golpe no universo inteiro. É só comparar. Quantos golpes de Estado a Rússia deu desde 1900 e quantos golpes de Estado os Estados Unidos deu desde 1900? Pronto, terminou a conversa. Os Estados Unidos não parou de derrubar governo desde que começou, começando com a doutrina Monroe. Assim que os americanos se estabeleceram, já criaram a doutrina Monroe. Isso nunca parou, tá? Nunca parou. Tem os depoimentos do maior condecorado fuzileiro americano, Smedley Butler, onde ele confessa, ele foi coagido pelos libertários, vai ter um vídeo sobre isso depois, escolha do usuário. Os libertários queriam, esse interesse corporativo queria que o Smedley Butler, que é um cara de altíssimo respeito dentro do exército americano, o mais condecorado fuzileiro da história americana, e eu acho até militar, ele fez uma confissão de quem ele era e o que ele fazia. E ele disse que ele era um homem músculo, né? Um faz tudo pro Goldman Sachs, JP Morgan, né? Brown Brothers, essas agências de direito conectadas a essas empresas coloniais que os Estados Unidos impõem a nós. E ele foi solicitado a dar um golpe de Estado que ele recusou a ler um papel e não quis dar o golpe. Se fosse no Brasil já tinha dado o golpe. Então, tá mentindo esse cara aqui. Esse cara aqui tá mentindo, tá? Ele está mentindo em nome do Departamento de Estado americano. Não fazer parte do resto. Então, ela é uma coisa à parte. E aí, olhando de novo para a questão de ser asiático ou europeu... Isso é tudo irrelevante. Ele está mentindo e isso é completamente irrelevante. A Rússia não quer dar golpe em ninguém. Por que um cara vai... Pensa no seguinte, ó. Tu sustenta uma casa, tá? Por que tu vai querer sustentar 5 casas? Esse é o conceito de império. Por que eu vou querer gastar dinheiro com essa gente? Quem controla as ferramentas internacionais imperiais são os Estados Unidos. O dólar, o petróleo, várias tecnologias. Outra coisa que isso não faz sentido é porque, por exemplo, os Estados Unidos já transferiu ao longo da existência da União Soviética, aí entra o professor Anthony Sutton, que eu não terminei a aula da palestra dele, onde os Estados Unidos transferiam a tecnologia para a Rússia. Como é que tu vai explicar isso dentro dessa dicotomia que esse cara criou aqui? Isso aí não faz sentido, isso aqui. Esse cara não tá te educando, ele tá mentindo. E aí, os russos são asiáticos? Eles podem ser. Que merda essa conversa, cara. Mas eles são europeus? Também podem ser, e também são. O que isso quer dizer? Ele pode ser um cachorro, ou pode ser um gato. Mas ele pode não ser um gato, e talvez ser um cachorro. Quem sabe ele é uma águia, mas na verdade ele é um gato. O que isso tem a ver com a Ucrânia? Nada. Então, na verdade, ele seria uma categoria à parte, talvez, de um jeito bem simplista de colocar do ponto... Se eu fosse te desse um soco na cara, a categoria de quem eu sou, o que eu penso de mim mesmo, tem alguma relação com o soco que eu dei na tua cara? Não necessariamente, né? Ele deu em mim porque ele é pobre, ele deu em mim porque ele é rico. O que importa é que ele deu em mim, eu não quero que ele dê em mim. O que esse cara tá falando? De vista social, nacional, geográfico, étnico, e é uma mistura mesmo. A gente, se você olhar os povos da Ásia e a transição até física, né, para os povos europeus, os russos estão bem no centro dessa história. Deu um monte de merda isso aqui.